Obrigado, pessoal. Bom dia a todos. É realmente um prazer imenso estar aqui na cidade do Rio, que é a cidade do meu coração. Eu morei aqui mais de 10 anos e toda vez que eu posso ter a oportunidade de estar aqui, eu faço isso com o maior prazer. Pode ser sábado, domingo, qualquer dia, pode me convidar que eu vou estar aqui presente para falar com todos, né? A palestra da Nova Mate foi muito interessante porque ela introduz a questão de competências, né? Eu gosto de pensar em competências com aquele acrônimo CHA, que é uma competência, um conhecimento, uma habilidade, uma atitude. E o que a gente vai falar aqui é como a gente pode desenvolver habilidades de matemática, né? A minha palestra vai falar um pouquinho sobre tecnologias e como é que a gente pode usar tecnologias para ensinar matemática, né? E como bons letrados em matemática, a primeira coisa que a gente tem que imaginar é o que a gente vai resolver com tecnologia. Mas quem é que fala para vocês aqui hoje nessa manhã, né? O que é a Khan Academy? Ela é uma organização sem fins lucrativos, tá? A gente tem uma missão bem ambiciosa de fornecer educação gratuita de qualidade para todo mundo em qualquer lugar. E a gente pode ser considerado um recurso suplementar e nós somos uma plataforma online adaptativa, né? A gente está aqui desde 2013. Você vai encontrar qualquer conteúdo da BNCC de matemática, português, ciências, tirando a alfabetização, totalmente gratuito. Você pode usar isso independente de qualquer programa que você possa ver. E a gente hoje já está com mais de 180 milhões de usuários no mundo e quase mais de 190 países, 55 línguas, e a gente tem quase 10 milhões no Brasil. Esse número está um pouco desatualizado, e quase 600 mil professores utilizam a Khan hoje no país. A gente tem, desde o início, um compromisso muito grande com pedagogia e ciência do aprendizado, porque como uma empresa sem fins lucrativos, a forma da gente conseguir doações é demonstrar que a gente tem eficácia. Então, a gente tem trabalhado nos últimos 6 anos muito próximo de redes públicas, porque a gente sabe que tem uma série de insights que a gente só vai ter estando próximos da realidade que o professor tem em todos os dias dentro da sala de aula. Com a inteligência artificial, a gente acabou tendo um compromisso adicional de conseguir usar isso de maneira muito responsável e ética. E a nossa ferramenta, que a gente chama Camigo, eu vou falar um pouco mais sobre isso mais tarde, vai ajudar muito a gente a tentar realmente explorar o potencial que a tecnologia tem para ensinar matemática. Mas aqui, como bons letrados, como falei anteriormente, né, em matemática e em resolução de problemas, né, como o Thiago falou, o que é o problema que a tecnologia pode resolver? E aqui eu vou perguntar se algum de vocês já ouviu falar desse problema dos 2 sigma. Se alguém puder levantar as mãos, queria ter uma ideia. Tá, nem todos, muito bem. Mas a questão aqui do problema dos 2 sigma é o seguinte, o Benjamin Bloom, na década de 80, tá, ele é considerado aqui o pai da taxonomia de educação. Ele publicou um estudo que foi um estudo seminal sobre como realmente fazer com que o ensino, né, qual método de ensino é o mais adequado. E aqui a gente está tendo 3 turmas, tá? Aqui são as avaliações dessas 3 turmas. Na época eram turmas dos anos finais em geografia e estatística. E ele verificou o seguinte, que a sala de aula, que é a primeira curva, tem mais ou menos um professor com 30 alunos, quando comparado com tutoria, que seria um tutor para 3, 4 alunos, o que ele percebeu é que a média dos alunos com tutoria e aprendizado para o domínio era melhor que 94%, 98% da média do ensino convencional. O que é curioso aqui é que a aprendizagem para o domínio por si só, e vou falar um pouco mais sobre isso lá para frente, garantia que essa média também era melhor que 84% que os alunos do ensino tradicional. Então, esse resultado, na época, foi muito interessante, porque ele demonstrava claramente que existia um método que era o melhor de todos. E se a gente pensar na história, quem teve acesso a esse método eram só a realeza, a aristocracia. Alexandre o Grande tinha como tutor Aristóteles, né? E se imaginar realmente quem tem acesso a uma educação desse porte, são só realmente príncipes e princesas, né? Então, isso gerou um problema econômico, porque a gente queria saber que alternativas existem para tentar replicar esse método de ensino que aparentemente é o melhor de todos. E, de fato, existem outras formas de você conseguir ter o melhor tipo de ensino. A aprendizagem para o domínio está entre eles, mas, como, por exemplo, dar dicas, participação em sala de aula, tempo na tarefa, todas elas dão um resultado bom, que é esse resultado que a gente chama de coeficiente de impacto, né? A diferença entre as médias aqui, mas nenhum deles chegava perto.
Tá? Então, o que a gente percebeu é que a tutoria com aprendizado por domínio era uma coisa que era economicamente inviável. Você não conseguiria aplicar isso em massa numa rede pública, muito menos aqui numa rede quase do tamanho que a gente tem aqui no Rio de Janeiro. E o que acontece, então, é, a gente, na Khan Academy, introduziu aprendizado por domínio dentro do mecanismo de atuação da plataforma, e a gente vai tentar explicar um pouco como é que a gente está introduzindo tecnologia para ajudar o ensino, né? Primeiro, vamos falar sobre aprendizado para o domínio. Eu vou passar um vídeo curto aqui para vocês poderem ter uma noção do que está por trás desse conceito. Sabe quando tentamos muito aprender algo e não conseguimos? Isso faz com que a gente não se sinta tão inteligente, não é mesmo? Bem, a culpa não é de quem está aprendendo, e muito menos de quem está ensinando. É que a abordagem tradicional de aprendizagem é assim mesmo. O processo muitas vezes envolve ir aprendendo uma coisa atrás da outra, sem ter tempo de parar para corrigir falhas, deixando um monte de coisas para trás. Uma hora é a soma de frações, mas logo depois são as equações, e assim vai indo. Quando chegam os polinômios, percebemos que muito foi perdido no caminho e ninguém entende mais nada. Isso é muito frustrante. Mas e se tivesse uma maneira diferente de aprender? Bem, isso se chama aprendizagem para o domínio. Ao contrário da aprendizagem tradicional, onde todos os alunos caminham juntos, na aprendizagem para o domínio, cada um anda no próprio ritmo. Os exercícios e atividades apresentados estão no nível correto para cada um. Se forem acertadas apenas metade das perguntas em uma primeira tentativa, tudo bem. Dá para tentar de novo, quantas vezes precisar. Tanto o aluno quanto o professor podem conferir o desempenho e a ajuda vai aparecer sempre que for necessário. Professores podem acompanhar o progresso, identificar dificuldades e ajudar quando for preciso. Décadas de pesquisa mostram que a aprendizagem para o domínio funciona. E na Khan Academy, você encontra as ferramentas que precisa para tornar isso possível, seja você um professor ou um aluno. Que tal aprender qualquer coisa? O conceito também foi introduzido por Benjamin Bloom. Tá? Ele foi conceito introduzido até 2 décadas antes, 68. E o que ele notava como objeto de estudo dele era muito interessante, porque você pensar que numa determinada turma você vai ter alunos vindo com diferentes níveis de aptidões, se você não fizer nada diferente, como até a própria Nova Mata já falou, se não fizer nada diferente, nada de resultado diferentes também vão seguir, é muito provável que no final do ano os alunos vão ter a mesma distribuição desigual de habilidades. Tá? E a ideia aqui na habilidade para o domínio é que você consiga empurrar essa curva mais para o nível de proficiência. E a forma de você fazer isso é também um conceito muito simples, mas muito difícil de colocar na prática. Que ele simplesmente fala, você vai fazer uma avaliação, dá a instrução daquilo que é necessário e repete esse ciclo até que o aluno atinja o nível mínimo de domínio daquele assunto antes de realmente avançar. Isso em matemática é essencial. A gente não consegue passar de um ponto para outro sem garantir um domínio claro de habilidades. E o que a gente imagina aqui é que essa é a base sólida que a gente precisa para almejar aqui uma habilidade, uma proficiência de matemática mais avançada. O que a gente consegue com tecnologia é trazer o mapeamento dessas habilidades para dentro da plataforma. Então, digamos assim que a gente tem uma habilidade que corresponde aí talvez à divisão por frações, né? O que a gente vai conseguir com tecnologia é garantir que o aluno tenha uma prática consistente e, à medida que ele consiga demonstrar que ele está acertando questões e que ele consegue acertar essas questões dentro de um contexto logo após o ensino, e principalmente depois que ele consegue misturar isso com outras habilidades, é que ele atinge um nível de domínio. Tá? Está um pouco apagado aqui, mas são iniciado, tentativo, familiar, proficiente e dominado. Então, isso é importante porque o que é natural quando a gente aprende algo é o esquecimento. Tá, essa também é uma curva bem conhecida, é uma curva bem antiga, inclusive, do Ebbinghaus, que ele fala que a nossa tendência natural é esquecer. Tá? Então, você ter uma prática consistente é o que vai permitir que você consiga não apenas decodificar aquilo que você aprendeu, mas você consiga demonstrar, através de exercícios, que você recuperou aquelas habilidades e está tendo a prática que é necessária. Então, isso também é uma coisa que a tecnologia ajuda. De tempos em tempos, a plataforma pode ajudar você a fazer revisões em espiral e garantir que alguma coisa que você já, digamos assim,
acertou logo após você estar assim, fresco na memória, você conseguiu esquecer aquilo da memória de trabalho e depois de algum período você consegue recuperar aquilo na memória de longo prazo para dizer que aquela habilidade se estabeleceu como aprendizado. Então, isso é o que uma tecnologia pode ajudar também o aluno a desenvolver. E quando a gente fala sobre tutoria, tá? Tutoria também é outro assunto que estava naquele problema dos 2 sigma, e ele é um assunto bastante estudado. Eu diria para você que todos vocês, como professores ou como responsáveis, né, se pudessem realmente dedicar o tempo necessário para cada aluno individualmente, possivelmente seriam esses os princípios aqui que a gente queria ou poderia se pautar. É um tutor que está trabalhando no suporte de aprendizado, garantindo que os alunos consigam passar passo a passo em cada fase dos exercícios, regular que não seja uma coisa nem muito complicada, nem muito simples, e garantir que você adapte essa instrução à medida que o aluno evolua a cada um dos passos. Então, um tutor ideal, ele também já foi bastante estudado. E quando a gente teve acesso ao modelo da OpenAI, lá na metade de 2022, a gente teve digamos assim, uma possibilidade de que os modelos generativos de IA poderiam ajudar a gente a criar um tutor digital. E isso que a gente tem desenvolvido nos últimos 2 anos. A gente lançou o Camigo em março de 2023, e o que a gente percebeu é que agora a gente estava com tecnologia que finalmente poderia aproximar a gente a resolver o problema lá dos 2 sigma, e que é garantir que você consiga ter aqui um tutor para ajudar ao domínio e fazer com que isso seja uma metodologia bem aplicada para ajudar o ensino. E aqui a gente vê muito claramente, né? À medida que o aluno passa de uma postura mais passiva até uma postura mais interativa, você consegue ter mais aprendizagem, porque você vai estar engajando cognitivamente mais o aluno. Então, ele não vai ser apenas alguém passivo lendo, ou só praticamente reagindo, ele vai conseguir construir um passo a passo com a ajuda de tutoria digital. E a gente criou o Camigo, então, com essa perspectiva, mas o que a gente percebeu é que ele também seria muito útil para os professores. Então, por exemplo, a gente percebe que a tecnologia que a gente tem hoje para ajudar os alunos é igualmente válida para os professores, porque, de uma forma geral, se a gente tiver uma tecnologia que consiga fazer com que o professor atue, de fato, como um tutor, isso poderia ser um ganho e em escala que a gente não tinha anteriormente. Para o aluno, tá? A gente tem aqui a possibilidade de dar uma tutoria em atividades. Tá? Um bom tutor não dá as respostas, mas ele tenta verificar onde é que você tem, de fato, as dificuldades. E também você pode ter uma série de atividades moderadas, né, que ajudam você a trabalhar a forma de atuar com o tutor de maneira mais adequada. E para o professor, a gente também tem lançado uma série de funcionalidades que ajudam o professor a preparar, a executar e, efetivamente, até processar os resultados de uma sala de aula. Então, acho que a gente viu aqui que existe uma série de funcionalidades que vocês conseguem, de alguma forma, ajudar no dia a dia, até na rotina da sala de aula, né? Eu estou aqui listando algumas das 27 funcionalidades que existem, como fazer um plano de aula, ajudar você, por exemplo, a criar atividades, rubricas. E a mais interessante, eu vou mostrar para vocês de maneira muito rápida, que é vocês imaginarem, por exemplo, que você tem aqui uma sala de aula e você vai fazer alguma coisa que demoraria muito mais tempo, que é tentar ver o quanto você consegue fazer, digamos assim, a segmentação dos alunos, né? Vamos ver se eu consigo. Por exemplo, você vai, por exemplo, pegar uma sala de aula qualquer, você vai pegar alunos que estão fazendo parte e ele automaticamente vai ajudar você a criar grupos com necessidades distintas. Então, você consegue, aí, por exemplo, criar uma série de atividades e atribuir para cada grupo individualmente. Imagine você ter que fazer isso sem tecnologia. Esse é um dos grandes ganhos que a gente imagina, que você consegue recomendar coisas de acordo com a necessidade de cada um. Sumarizando, né? Como a tecnologia pode ajudar? A nossa principal hipótese aqui é que a tecnologia habilita personalização em escala. Tá? Eu estou trazendo aqui um conceito do Vygotsky também, que é bem antigo, que ele fala que as crianças têm uma zona de aprendizado real,
que podem aprender sozinhos, mas existe uma zona de desenvolvimento proximal que as crianças podem avançar com a ajuda de um tutor. E o que a gente imagina aqui, a tecnologia ajuda a criar uma zona, uma fronteira que é a aprendizagem para o domínio, e o professor pode atuar isso com tecnologia para fazer a personalização em escala, né? E a gente tem muitos estudos que comprovam essa possibilidade, de que a gente consegue, com prática consistente, trabalhar aqui 30 minutos por semana, número de habilidades por semana, e garantir que a gente consiga ter um domínio. E esse é o tipo de coisa que a gente conversaria muito com a própria rede do Rio, em relação ao que faz sentido ou não. E também temos muitos estudos ao redor do mundo que indicam como a matemática pode ser beneficiada com a ajuda de tecnologia, né? Eu diria que a ideia aqui não é passar por nenhum deles, mas mais para dizer que existem muitas evidências hoje disponíveis. E eu finalizo aqui dizendo que o ponto principal da nossa forma de trabalhar com redes é colocar o professor como figura central dessa transformação. É o professor que vai ajudar, realmente ajudar a avaliar onde que a gente tem, assim, em termos de domínio de habilidades para cada um dos alunos, identificar quais são os limites que a gente precisa, de alguma forma, expandir, planejar essas intervenções de maneira sistemática na própria rede e até promover prática. A prática é o que realmente vai ajudar você a trabalhar as questões da evolução das habilidades, né? Foi bastante informação, mas é um jeito de vocês entenderem como é que a tecnologia pode ajudar, e eu espero que a gente possa conversar um pouco mais, mais adiante. Tá? Muito obrigado.